Hoje, na reportagem da Rádio Clube 98, nós estamos presentes na exposição que celebra os 100 anos do encontro do meteorito Patos de Minas. Os detalhes você confere agora na nossa reportagem. Professora, conta pra gente um pouquinho da história, então, do meteorito Patos de Minas. Então, o meteorito de Patos de Minas, ele apareceu talvez antes de 1888, porque tem um relato, né, do Derby que ele passou por aqui e viu com o padre José de Moraes um meteorito, que seria um meteorito, mas ele desconfiou que não fosse porque não apresentava as estruturas e como ele não pôde levar, largou por aí. Depois veio uma história que em 1925 caiu um meteorito aqui. Esse meteorito aí, ele não caiu em 1925, ele pode ter sido reencontrado em 1925, porque ele já caiu há centenas de anos, ou talvez milhares, porque já perdeu a crosta de fusão dele, que é uma característica do meteorito que acabou de cair. Então, ele foi para o Museu Djalma Guimarães, que era o Instituto Tecnológico de Belo Horizonte, e que doaram para o Museu Nacional. Isso antes de 1964, eu acredito. E recebeu o nome de Patos de Minas, porque foi encontrado próximo daqui da cidade, na comunidade de Areado. Professora, qual que é a composição desse meteorito? Então, é basicamente ferro e níquel, um pouco, 0,5% de cobalto, e os restantes dos elementos em quantidades bem menores, como enxofre, fósforo. E o que classifica ele é um outro elemento que é em ppm, partes por milhões, que é de galho germanídeo. Queria te perguntar também, é que ele teve que ser cortado, então o que a gente está vendo aqui nessa apresentação é parte dele, mas ele, inicialmente, qual que é o peso dele? Inicialmente o peso seria 36 ou 32 quilos, porque num relato estaria 36 e no outro 32. Qual que é a idade real desse meteorito? Então, o meteorito ele tem 3 idades. A idade que ele se formou, isso daí ele é mais antigo que a própria Terra. Ele tem 4,56 bilhões de anos. Tem a idade que ele ficou exposto aos raios cósmicos, ou seja, que ele se destroçou do planeta dele, ficou exposto aí rodeando o Sol, que é de alguns bilhões de anos, talvez uns 2 bilhões. E tem a idade terrestre, que deve ser de talvez 1000 anos ou mais. Uma curiosidade sobre esse meteorito também é que aqui a região tem uma questão em comum, a região do Alto Paranaíba, que é uma região que tem um encontro maior de meteoritos, é isso mesmo? Exatamente. Então tem um outro meteorito também que se chama Patos de Minas octaedrito, que foi achado bem próximo aqui em Presidente Olegário, né? E tem o meteorito de Tiros, que caiu em 2020, e quando estava lá, chegou uma senhora, que é a Darcy do Almir, se eu não me engano, que ela é garimpeira, que chegou com um outro meteorito que vai ser oficializado agora, talvez com o nome de Tiros Iron. Professora, conta para a nossa reportagem também quais são as características do meteorito. Então, a grande maioria dos meteoritos são atraídos por ímã. Então, nós temos 3 tipos básicos de meteorito. Tem os meteoritos de ferro, então eles são bastante atraídos por ímã. E são bem pesados, então uma característica é esse peso excepcional dele. Ele pesa cerca de 3 vezes mais que uma rocha terrestre do mesmo tamanho. Mas a grande maioria dos meteoritos que caem são dos tipos rochosos, como esse aqui. Eles também são atraídos por ímã, tá? E eles têm uma película preta. Por dentro ele não é preto, ele é cinza, parece um pedaço de concreto. E se você cortar, ele vai ter umas pintinhas cor de aço. Então, o aço é uma das grandes características, que o ferro não dá na natureza como ferro. Ele dá como minério de ferro e ele é transformado nas siderúrgicas. Sider quer dizer do espaço, vai fazer o ferro do terra virar o ferro do céu. Uma curiosidade, a professora estava me contando aqui, que o meteorito Patos de Minas ele foi levado para o Museu Nacional no Rio de Janeiro e depois o museu acabou pegando fogo, mas curiosamente foi ela que reencontrou esse meteorito de Patos de Minas após o incêndio. Quando a senhora encontrou, depois do incêndio, esse meteorito, qual foi a sensação? Foi muito boa, porque cada meteorito que eu reencontrava, né, é um alívio para a gente, principalmente quando a gente consegue identificá-lo, porque um foi reencontrado, mas parecia assim, pedaços de
Eu falo assim, que teve um acidente e ficou cheio de pedaços de corpos ou alguma coisa assim que a gente não conseguiu identificar. Mas esse daí, pelo formato dele, o tamanho dele, foi fácil de reconhecer. E eu dei um tratamento nele e ele ficou bonito de novo. E uma curiosidade que eu gostaria de perguntar também, muita gente não sabe, você que está assistindo as imagens aqui da palestra e dos meteoritos que elas trouxeram aqui para a exposição, o que é o meteorito? Então, o meteorito, ele é um fragmento de um corpo sólido do sistema solar que ficou vagando por aí até cair na Terra. Então nós temos, por exemplo, aquilo ali é representante do núcleo de um asteroide. Ou seja, se eu perfurasse a Terra, até o núcleo da Terra seria algo semelhante àquilo. E a gente não consegue chegar ao núcleo da Terra nunca. É mais fácil mandar o homem para o espaço, como foi, do que chegar ao centro da Terra. Eu quero agradecer à professora Maria Elizabeth, trouxe todas essas informações, estava aqui apresentando, dando mais informações também sobre o meteorito. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.